Na aula de hoje, buscaremos compreender o sentimento de amor, zelo e afeição que Paulo nutria pela Igreja de Deus. Exporemos biblicamente alguns motivos pelos quais não devemos jamais expor a Igreja à vergonha pública, isto é, viver falando mal da Igreja, dos irmãos, dos crentes. Por fim, apontaremos as virtudes cardeais de uma igreja saudável, onde os irmãos amam uns aos outros. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 10, datada do dia 5 de dezembro de 2021, cujo assunto é Paulo e o seu amor pela Igreja. No início desse trimestre, nós estudamos a biografia do apóstolo Paulo. Foi o assunto que dominou as primeiras lições dessa revista. Depois, em um segundo momento, passamos a analisar os aspectos do ministério de Paulo. E agora, em um terceiro e último bloco, estudaremos o ânimo do apóstolo. Lição de número 10 vai falar sobre esse ânimo, esse sentimento presente no coração de Paulo, o amor pela igreja. Depois, lição de número 11, exporemos o zelo que Paulo tinha pela doutrina. Lição de número 12, abordaremos a coragem de Paulo frente à morte. Por fim, discorreremos sobre a sua gloriosa expectativa, a esperança do apóstolo Paulo. Antes de iniciarmos os comentários desta lição, eu gostaria já de lhe informar que o subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um presente nosso para você, não custa nada. E aproveita, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu like. É importante, fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Instagram, onde você puder compartilhar. Abra a jaula. E não se esquecendo, vamos deixar outro link aí na descrição do vídeo, que é o do curso O Pregador e a Pregação. É uma extraordinária ferramenta produzida pelo canal Abra Jaula, que tem sido um divisor de águas na vida de milhares de pregadores em todo o Brasil e até mesmo em outros países. No curso Pregador e a Pregação, você vai aprender exegese, homilética, hermenêutica, bibliologia, oratória e assuntos correlatos com os melhores professores do Brasil. O valor é simbólico. Muitos irmãos ficam impressionados com o valor do curso Pregador e a Pregação. São mais de 20 horas de aula, além de muitos bônus que nós disponibilizamos para os irmãos. Só para vocês terem ideia, adquirindo o Pregador e a Pregação, que é um curso para o pregador iniciante, você vai ganhar de brinde outro curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor Carvalho Júnior. Não perde mais tempo não perde essa oportunidade. Invista agora mesmo em seu ministério, em seu crescimento, em sua edificação pessoal. Adquirindo o Pregador e a Pregação, você vai aprender como estruturar um sermão de forma homilética, como interpretar a Bíblia seguindo as regras da hermenêutica e da exegese, como entregar às pessoas, à igreja, aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Vamos ao assunto da nossa aula de hoje. O nosso texto áureo nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. Na Bíblia NVT, o texto diz da seguinte maneira: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Veja que há uma diferença aqui em constranger e impulsionar. Olha como as traduções elas trazem clareza à verdade presente no texto áureo. Na Bíblia NBV, que é a Nova Bíblia Viva, o texto diz o seguinte: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Veja, esse amor de Jesus, ele nos impulsiona, ele nos constrange, ele nos encoraja, e na Bíblia NBV diz que esse amor nos governa, esse amor nos guia, esse amor nos coloca em movimento. Mas o que significa a expressão amor de Cristo presente aqui neste versículo? O amor de Cristo significa o amor por nós no seu
contexto sacrificial, no contexto da sua morte. E nós entendemos, à luz disto aqui, que esse amor não é um amor que fica em palavras, mas é um amor que se manifesta em ações. João capítulo 3, versículo de número 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, ele ama, e esse amor não fica só no falar. Esse amor não é um substantivo, esse amor é um verbo. Esse amor exige uma ação. Há palavras e palavras, o dicionário está cheio delas. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo é um amor diferente. É um amor que prova, que é um amor que se manifesta em atitudes. E essas atitudes, esses movimentos do amor de Deus, do amor de Cristo, nos constrange, nos inspira, nos impulsiona, nos coloca em movimento também. Esse amor, ele nos governa. Nós podemos aqui enumerar algumas formas que Jesus ele manifesta o seu grande amor pelos homens. Em primeiro lugar, ele manifesta esse amor justamente na sua vinda para buscar os perdidos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E esse vir buscar diz respeito a uma valorização, a um sentimento que procura, a um sentimento que busca. Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Em segundo lugar, ele mostra o seu amor por meio de sua oração pelos inimigos. E isso aqui é muito amor. Lucas 23, 34, Jesus estava sendo crucificado, ferido pelos perdidos que ele veio buscar. E ali na cruz ele pronuncia essas palavras. E em cada sílaba deste versículo nós encontramos a intensidade do amor de Jesus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. É esse tipo de amor que é o amor de Jesus. É esse amor que constrange, esse amor que ora pelos inimigos. Veja que esse tipo de amor, ele nos coloca contra a parede. Diz, eu preciso amar desse jeito, eu sou amado assim e eu preciso amar assim também. Em terceiro lugar, esse amor de Jesus, ele é manifesto na sua entrega por nós. Ele entregou a sua vida por nós. É isso que Paulo diz em Gálatas 2:20. Jesus se entregou por você. Olha o que a Bíblia diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja, Paulo está dizendo que agora vivia governado por esse amor. Ele vivia impulsionado por esse amor. Esse amor agora dirigia a sua vida. O versículo prossegue: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus prova o seu amor por nós justamente na sua morte em nosso favor. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida por nós. Ele assumiu aquele castigo ali na cruz do Calvário em nosso favor. Ele tomou as nossas enfermidades, ele tomou o castigo, a condenação que era nossa. Ele trouxe isso para si e por meio do seu sacrifício. Agora nós temos paz com Deus, agora nós temos gozo e alegria verdadeira no Senhor. Glória a Deus. Ele prova o seu amor para conosco em sua atitude de nos purificar de todo pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, Ele que nos ama, olha só, Ele que nos ama, e olha os desdobramentos desse amor, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus, uma prova de que Jesus nos ama, de que seu amor nos constrange, é que mesmo que os nossos pecados eles sejam terríveis, vermelhos como a escarlate, Ele vem com a sua graça, Ele vem com a sua bondade, Ele vem com o seu amor e transforma a nossa vida, muda o nosso coração. Bendito seja o nome de Jesus. Ele prova o seu amor em sua intensa preocupação, em sua intercessão pela nossa vida. A Bíblia diz em Hebreus 7:25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você está errando, você está falhando, você está acertando, Jesus está intercedendo por você.
Jesus está velando pela tua vida, Jesus está velando pela tua alma. E o fato de Ele estar intercedendo dia e noite, constantemente, pela nossa vida, é uma demonstração de seu amor. Seu amor não ficou no passado. Seu amor continua eternamente. Ele nos ama. E nós queremos aqui destacar de forma resumida as características que revelam a grandeza do amor de Jesus. Primeira característica, o amor de Jesus é inextinguível. A Bíblia diz em Cantares 8:7, nem as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Esse amor é inextinguível. A segunda característica do amor de Jesus é que ele é imutável. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor é diferente da paixão. A paixão, ela é cega, mas o amor é consciente. Jesus sabia aonde o seu amor o levaria à cruz, o desprezo, a ignomia, ao vitupério, mas mesmo assim, consciente do caminho que ele trilharia por este amor, ele amou até o fim. Glória a Deus! E esse amor, ele é imutável. Imutável é aquilo que não muda, é aquilo que não se deteriora com o tempo, é aquilo que não se estraga, é aquilo que não murcha, é aquilo que não muda. Ele nos ama com esse tipo de amor. E a terceira característica do amor de Jesus é que ele é indissolúvel. A Bíblia diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada pode nos separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nem um anjo, nem alguma criatura, nada pode nos tirar, nos separar do amor de Jesus. Ele é indissolúvel. É com esse amor grande, é com esse amor profundo, é com esse amor inexplicável que ele nos ama, e mediante a apresentação de tal amor inconfundível e insuperável, o apóstolo Paulo ele se sentia constrangido. Agora aqui não é um constrangimento de uma vergonha no sentido pejorativo. Ele se sentia constrangido. Ele me ama com essa intensidade e eu preciso retribuir esse amor. E eu retribuo esse amor amando a igreja, amando os irmãos, amando o meu próximo. Lógico, quando eu estou exercendo amor pelo irmão é porque primeiramente eu amo a Deus. Suas ações, falando do apóstolo Paulo, vida e ministério, eram uma resposta a esse amor cativante e envolvente de Jesus. E o texto áureo, entre outras coisas, está ensinando que o cristão deve ser governado e dirigido pelo amor de Cristo e não pelas suas próprias ambições e pelos seus desejos pecaminosos. Se você está na igreja, se você é crente, se você nasceu de novo, você precisa ter esse sentimento, você precisa ser constrangido por esse amor de Jesus, ser governado, glória a Deus, glória a Jesus, por esse amor tão puro, aleluia, por esse amor tão grande. A verdade prática nos diz, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. E eu lhe pergunto, por que é que o amor cristão não é um sentimento egoísta? Veja, amor cristão. Por que esse amor cristão não é egoísta? Porque ele é um espelho daquilo que Jesus sente por nós. Assim como Jesus nos ama, nós devemos amar. Então esse amor é derivado, esse amor ele nasce do amor que Cristo ele direciona em nosso favor. Olha alguns textos aqui, João 13:34, amem uns aos outros, como eu os amei. Então eu devo amar o meu próximo como por ele eu sou amado. E ele prossegue dizendo assim, vocês devem amar uns aos outros. Olha esse texto de Colossenses 3, versículo 12 ao 14, que diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nós somos o povo separado, somos o povo escolhido, somos o povo amado, e na condição de povo amado, nós devemos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí o versículo próximo diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que você perdoa as outras pessoas? Você tem que perdoar as outras pessoas como você foi perdoado. Como você gostaria de ser perdoado? Você gostaria de ser perdoado do jeito que você perdoa? Você tem que perdoar os outros como o Senhor nos perdoou. E o texto finaliza dizendo o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Glória a Deus. O nosso objetivo geral é justamente compreender o amor pela igreja. E os tópicos da lição, eles visam justamente atingir essa finalidade. O primeiro tópico falará sobre o amor de Paulo pela igreja. O segundo, o amor e a fé na igreja. O terceiro, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Discorrendo sobre o tópico de número 1, esse sentimento, é o que diz aqui o tópico de número 1, esse sentimento de amor que Paulo nutria pelos irmãos, nutria pela igreja, ele não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas ele se dirigiu a todas as igrejas que Paulo ele plantou no mundo gentílico. E como é que Paulo ele demonstrava amor pela igreja? Eu separei aqui pelo menos 3 pontos. Lógico, poderia ter colocado aqui muito mais. No entanto, esses 3 aqui eu considero que eles atingem o alvo desse tópico primeiro. Paulo ele demonstrava o seu amor pela igreja servindo com intensidade. Veja, o amor que Paulo sentia pelos santos o levava a um serviço intenso. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, assim, de boa vontade, isto é, voluntariamente, não era algo forçado, não era algo visando um prêmio. Não, é de boa vontade, é porque eu quero. É porque eu sinto desejo, me sinto impulsionado a fazer isso, de boa vontade, por amor a vocês. Olha, é por esse nobre sentimento, é por amor, que eu me gastarei e me deixarei gastar. Na tradução que eu coloquei aqui, NVI diz o seguinte: gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Era a forma como Paulo demonstrava o seu amor pela igreja. Tudo que tenho, eu gasto em prol de vocês. E tudo que eu sou, a minha vida, eu me deixo desgastar pessoalmente por amor a vocês. Paulo ele era como uma vela, pronto a brilhar com a mesma intensidade até o fim. Glória a Deus. E com essa atitude ele nos ensina a servir a igreja com a motivação correta, sem buscar conforto ou vantagem pessoal, mas visando o bem espiritual dos crentes. Quem ama a igreja não sangra a igreja. Quem ama a igreja não se aproveita da igreja. Quem ama a igreja não busca primazia entre os irmãos para receber honraria humana. Quem ama a igreja se desgasta por ela, se deixa se desgastar pelos santos. Fala de um serviço intenso, de suor, de choro, de lágrimas, de jejum, de noites em claro. E era isso que Paulo fazia. Glória a Deus. Nesses últimos tempos, muitas pessoas tentam se aproveitar da igreja, mas aquele chamado por Deus, que nutre um verdadeiro amor pela igreja, que sente pela igreja o que Cristo sentia, o que Cristo sente pela igreja, ele se deixa se desgastar. Glória a Deus. Era a primeira forma que Paulo ele demonstrava o seu amor pela igreja. Em segundo lugar, Paulo ele declara o seu amor pela igreja, amando os irmãos intensamente, mesmo não sendo igualmente correspondido. Meu Deus. Paulo demonstra o seu amor justamente com essa atitude. Ele ama, ainda que ele não seja correspondido, ainda que o sentimento não seja recíproco. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 e 12, guarda esse versículo, diz assim: queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade. Eu vou ser direto, eu vou ser objetivo, eu vou ser verdadeiro. E ele diz aqui, e lhes abrimos o coração. Paulo se desarma. Aquele Paulo teológico, aquele Paulo doutrinário, ele aqui está abrindo um coração. É o Paulo emotivo, é o Paulo que se expõe, é o Paulo que demonstra os seus sentimentos. Ele diz assim: não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negam o seu afeto.
Paulo estava dizendo, eu amo vocês, mas vocês não retribuem esse amor. E o que é que Paulo está nos ensinando aqui? Ele vai nos ensinar a lição, ou uma das lições mais difíceis do ministério. Que lição é essa, irmão Murilo? Continuar amando a igreja, mesmo em meio à desconfiança, à crítica e à rejeição daqueles que nós amamos. Você ama a igreja nesse padrão aqui, nesses moldes do sentimento do apóstolo Paulo? Você tem essa capacidade de amar os santos, mesmo quando o amor não é recíproco? Meus irmãos, aqui é uma lição muito dura. Porque às vezes quando somos desprezados, qual é a nossa tendência? Desprezar também. Quando nós somos rejeitados, qual é a nossa tendência? Rejeitar também. Quando somos criticados, qual é a nossa reação? Agir na mesma moeda, criticar também. Mas também ele é assim, é desse jeito, é dessa forma. Só que Paulo nos ensina algo aqui que é difícil de atingir sem a graça de Deus. Precisamos da graça de Deus para amar os nossos irmãos, mesmo que o amor não seja recíproco. Aí você pode dizer, mas também não é assim, também não é dessa forma. Como é que a gente vai amar uma pessoa que não nos ama de volta? Olhe para Jesus. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Não tínhamos condição de retribuir esse amor. Não tínhamos nenhum afeto por Ele, mas ainda assim fomos alvo do seu amor. Mas, irmão Murilo, depois de salvo, depois de compreender as verdades do Evangelho, depois de compreender o que Jesus fez por mim, agora eu amo Ele. Mas o seu amor nunca vai estar à altura do amor dele por você. Você nunca vai amá-lo na mesma intensidade que você é amado. E com isso nós olhamos para o apóstolo Paulo aqui e vemos que de fato ele amava a igreja. Ele era constrangido por Cristo. E nós devemos ser constrangidos pelo amor de Jesus e pelo exemplo do apóstolo Paulo. Ele amava mesmo quando não era correspondido. E em terceiro lugar, Paulo ele evidencia o seu amor pela igreja, expressando intensa preocupação pelos irmãos e servindo-os, mesmo em meio às suas próprias fraquezas. Meu Deus! Meu Deus! Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Diz o seguinte: além de tudo isso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Pesa! Paulo está dizendo isso, é como se fosse um peso em mim. Não é a preocupação do obreiro de púlpito que está ali e se preocupa se a igreja está cheia ou não, mas quando sai da igreja não está mais nem aí. Não é a preocupação do falso mestre, de se preocupar se a igreja está contribuindo ou não, ou só a preocupação no dinheiro. Não é esse tipo de preocupação. É uma preocupação pela vida dos santos, pela alma que é eterna. Paulo disse, pesa em mim diariamente. Não é uma preocupação momentânea. É diariamente, todo dia, dia e noite, a igreja está aqui na mente de Paulo, está no coração de Paulo, e essa preocupação esmagava o apóstolo, colocava ele de joelhos, trazia lágrima aos seus olhos, a preocupação diária que ele tinha por todas as igrejas. Esse sentimento é um sentimento que nasce no coração de Deus, e Paulo sentia o sentimento do coração de Deus. Ele se preocupava com as igrejas. E ele diz no versículo 29, quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu sou que nem vocês. Eu não sou um super-homem, um super-herói. Eu também sinto fraqueza. Eu também me indigno quando vejo alguém errar indo pelo caminho mau. Ele diz aqui, quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Eu não suporto ver alguém se desviando. Mas mesmo em meio à minha fraqueza, eu sirvo a vocês. Paulo está nos ensinando, guarde isso no seu coração, guarde isso aí. Ele está nos ensinando que as nossas fraquezas não podem ser uma desculpa para não servirmos a igreja. Eu não presto. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, não sirvo para a igreja. Não use isso como desculpa. Deus ainda procura pessoas fracas nas quais Ele possa mostrar a sua força. Você entendeu? Eu vou repetir. Acho que você está disperso aí, eu vou repetir.
Deus ainda procura pessoas fracas, nas quais Ele possa mostrar a sua força. É justamente a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vai te ajudar a se aproximar daquele que está fraco. E é a força que Deus vai te dar que vai te ajudar a levantar o que está caído. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E Paulo servia a igreja, mesmo em meio às suas fraquezas. Ele se sentia fraco, mas o amor era maior do que a vontade de parar, retroceder e desistir. E esse amor o colocava em movimento, mesmo em meio às fraquezas, para servir os santos. Eu poderia colocar aqui uma lista bem maior, mas achei interessante relacionar e colocar dentro dessa minha mini lista aqui essas 3 formas que Paulo ele expressa o seu amor pela igreja. E nós devemos seguir esse mesmo exemplo. Bendito seja o nome de Jesus. O segundo tópico da lição vai falar sobre amor e fé na igreja. E olhe, meus irmãos, eu coloquei aqui no subsídio, já que estamos falando de amor na igreja, o primeiro ponto, ou o segundo ponto aqui do nosso subsídio, eu coloquei assim: a igreja é um ambiente onde o amor ele é exercitado e aprimorado. E como primeiro subponto, não podia deixar de falar sobre isso nessa lição. Não fale mal da igreja. A partir do momento que você vive a criticar, a falar mal da igreja, você já deixou de ser igreja. Irmão Murilo, você está dizendo um negócio assim tão grande, você está falando, é como se você estivesse falando mal de sua própria família, rapaz. Tem gente que vive em função disso, de falar mal da igreja, dos irmãos, dos líderes, da liturgia e de tudo mais. Fala mal nas redes sociais, nas rodas de amigo e até no meio das pessoas descrentes. Fala mal porque o líder é assim, porque fulano é assim, porque lá fizeram assim comigo, porque lá fizeram desse jeito comigo. Acaba com isso. Porque na igreja não tem amor e você está dando o maior exemplo de desamor, falando mal da igreja. Você não exporia o seu pai e a sua mãe. Você não exporia o seu filho à vergonha pelo erro que ele cometeu. Então por que está expondo a igreja? A Bíblia diz, meu Deus, em 1 de Pedro 4:8, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Não é amor fingido. Acima de tudo, amem. Pois o amor cobre a multidão de pecados. O que é que o versículo está dizendo aqui? Veja que esse versículo ele é mencionado por Tiago também, né? O amor cobre a multidão de pecados. É uma referência do Antigo Testamento extraída do livro de Provérbios. O que é que o versículo está ensinando? Quem ama, protege em vez de expor. Irmão Murilo, então quer dizer que eu não posso denunciar o pecado? Não é isso que eu estou falando, não. O amor, ele não é conivente com o pecado, mas ele não se deleita, ele não sente prazer em expor o pecador à vergonha pública. Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao 27 é uma boa ilustração daquilo que eu estou falando aqui. Olhe o que o texto diz, versículo 18 do capítulo 9 do Gênesis. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses foram os 3 filhos de Noé. E a partir deles a terra toda foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Cã foi denunciar o pecado do pai, foi expor o pai à vergonha. Chamou os irmãos, pecou, como é que ele está dentro da tenda? Olha ele aqui. Olha o que o versículo diz. Mas, eu gosto desse mais. Mas aqui diz respeito a uma atitude diferente tomada pelos demais irmãos. Mas, ou seja, Sem e Jafé não seguiram o mesmo exemplo de Cã. Mas, Sem e Jafé pegaram uma capa, levaram-na sobre os ombros e andando de costas, botaram a capa aqui, saíram andando de costas, não foram ver a vergonha do pai, mas andaram de costas, para não verem a nudez do pai, e cobriram-no.
Não exporam Noé à vergonha. O que é que muita gente diz? O pecado vem daquele que comete. Vem daquele que comete, mas também daquele que expõe. Não só o pecador, mas a igreja toda a uma vergonha pública. O que é que tu ganha? O que é que tu ganha falando mal da igreja na internet? O que é que tu ganha falando mal da igreja aqui e acolá? Pare para pensar. Lá no fundo, você sabe que isso não é uma atitude cristã. Você sabe que isso não é uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Não é. Não é. E eu vou lhe dar aqui algumas razões para não viver falando mal da igreja. E a primeira razão é essa: Cristo nos perdoou, por isso nós também devemos perdoar aos que erram. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Agora, qual é o problema? O problema é que você espera a perfeição de todo mundo, coisa que nem você é. Na igreja não tem ninguém perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Então, por que você quer estabelecer um padrão tão alto que ninguém é capaz de alcançar? Nem mesmo você. Porque aqui tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Porque se não for dessa maneira, traça assim, delineia um ideal inatingível. Meu Deus, nós devemos crescer em amor dentro da igreja por meio do perdão. Você foi ferido? Perdoe. Muita gente que vive nas redes sociais ou que vive falando mal da igreja, dos irmãos, é porque está magoado. E a raiz de amargura cresce cada dia que tu vai falando mal do teu irmão e daquele que te magoou. Tu tem que procurar o perdão, perdoar, para que essa raiz de amargura seja arrancada do teu coração. Mas quando você fica constantemente falando mal dos outros, a raiz ela vai só crescendo. Em segundo lugar, você não deve viver falando mal da igreja, porque o impacto de suas palavras pode esfriar a fé de alguém ou impedir alguém de se chegar à fé. É isso que acontece. A Bíblia diz em Mateus 18:6, mas qualquer que escandalizar, guarde essa palavra, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Você sabe o que significa a palavra escandalizar aqui no original grego? Significa literalmente colocar um bloco no caminho de alguém no qual ele pode tropeçar e cair. E tem muita gente que com palavras estão colocando barreiras, blocos na frente das pessoas para que elas tropecem e caiam. Não seja responsável pela queda de ninguém. Acaba com isso. Em um sentido figurado, a passagem está apontando para ofender, levar ao pecado ou promover a queda de outra pessoa. Não seja um crente que mata os outros ou que impede os ímpios de se chegarem a Jesus. Não tenha esse tipo de atitude. Não seja esse tipo de pessoa. No ambiente da igreja, nós devemos procurar crescer em amor por meio de palavras e atitudes que edificam o nosso próximo e não que os mata. Meu Deus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Eu não estou aqui fazendo assim, você, mas é assim, eu e você também. Nós. Em terceiro lugar, é uma terceira razão para não viver falando mal da igreja. Porque quem vive falando mal da igreja está fazendo o papel do diabo. Do diabo. Agora eu vou ser duro naquilo que eu vou falar aqui. Até o tablet caiu aqui. Vou ser duro. Se você vive falando mal da igreja, você é um diabo. É isso. Você é um diabo. Você está fazendo o papel de seu pai, que não é Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10: e ouvi uma grande voz no céu que dizia:
Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Se você vive em função de acusar os irmãos, hora ou outra você vai ser derrubado. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Parece a vida de muitas pessoas. Está acusando os outros dia e noite, dia e noite, dia e noite. Acaba com isso. Para com isso. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6:1. Meus irmãos, olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Você viu que alguém caiu, você viu que alguém fez alguma coisa errada. Se tu é espiritual e não carnal, tu vai procurar restaurar o irmão. Agora, se tu é carnal, tu vai estar falando mal. Tu vai estar expondo a igreja. Nosso dever é ajudar o irmão a se levantar e não trabalhar para que ele permaneça no chão. No ambiente da igreja, nós crescemos em amor por meio do cuidado com aqueles que caem. Glória a Deus. Você está recebendo essa palavra? Deus está falando contigo? É melhor dentro de um contexto assim, onde a palavra é pregada dessa maneira, é melhor que a palavra seja para os outros. É fulano, é ciclano que precisa ouvir, é nós que precisamos ouvir. Nós, Murilo, tu precisa dessa palavra. Tu não pode usar a tua força para derrubar o fraco. Tu tem que usar a tua força para levantar o que está caído. Se é que tu é forte, se é que tu é espiritual. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da lição vai falar sobre 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. E eu coloquei o terceiro ponto do subsídio da seguinte maneira: fé, amor e esperança. Virtudes que caracterizam um crente e uma igreja saudável. Veja como clareia mais a verdade do tópico de número 3, tanto da revista como do subsídio. E a primeira virtude é a fé. E a fé, ela produz obras. É essa fé que Paulo ele fala aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé. Então tem uma obra que é produzida pela fé. Quando a pessoa ela crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. E Matthew Henry, ele chega a dizer que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontramos ali obras, pois ele cita Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. A salvação conduz ao serviço. Não tem isso de crente sal, ser crente de óleo peroba que só tá ali, esquenta em banco. Não existe isso. A fé, ela é operosa. E quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para ele. Você entendeu? A fé coloca ou nos coloca em movimento, mesmo em face às mais terríveis adversidades e perseguições. Basta você ler Hebreus capítulo de número 11, ali é a galeria da fé, você vai ver os movimentos da fé. Os movimentos que a fé colocou aqueles homens. Olha, pela fé Moisés fez isso, pela fé Abraão fez isso, pela fé os homens agiram assim, pela fé, os movimentos da fé. A fé verdadeira produz obras. Você tem obras, e essas obras elas advêm de uma fé verdadeira. É a primeira virtude que nós precisamos desenvolver. A segunda é o amor. E esse amor aqui, Paulo coloca o seguinte, versículo 3, ele diz assim: o trabalho do amor. É um trabalho feito em amor. E esse trabalho do amor é um serviço, oh glória, tão prazeroso. É um serviço empenhado com tanto gosto e satisfação que nenhum pagamento se espera em troca do mesmo. É o trabalho do amor. E nós evidenciamos o nosso amor por Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos o nosso amor ao próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Então, o trabalho do amor, ele exige atitude. Ele exige ação. E esse tipo de sentimento nós precisamos desenvolver em nosso coração, em nossa vida cristã. E por fim, nós temos aqui a esperança.
E essa esperança é uma esperança que produz paciência. Olha o que diz o versículo 3, né? A paciência da esperança. A igreja, ela está com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela serve no mundo, mas aguarda, aleluia, a glória do alto. Sua esperança não é vaga, sua esperança é firme. E essa esperança mencionada pelo apóstolo Paulo como uma virtude que precisamos desenvolver é a esperança, aleluia, que resiste pacientemente. Vem as lutas, vem as dúvidas, vem as perseguições, mas o crente continua firme em Jesus. Ele vai resistindo pacientemente. E quando nós desenvolvemos essas virtudes, o nosso coração para de olhar para si mesmo. O nosso coração para de mirar em nossos desejos egoístas, em nossas ambições pecaminosas, em nossa ganância, até mesmo em nosso orgulho ou soberba, que constantemente quer florescer. O nosso coração mira nos outros. O nosso coração mira em Deus. O nosso coração mira em Cristo. E a gente passa a servir os irmãos. A gente é governado pelo amor de Cristo. E sendo governado pelo amor de Cristo, desenvolvemos aqui essas virtudes cardeais. E no desenvolver dessas virtudes cardeais, nós, aleluia, passamos a ser uma bênção na vida do nosso próximo, na vida da igreja. Busquemos essas coisas com zelo. Busquemos isso com afinco. Busquemos desenvolver essas virtudes em nosso coração. A fé, o amor e a esperança. Ame a igreja com todas as suas forças, assim como Jesus e como Paulo amou. Espero ter contribuído para o seu conhecimento nessa lição de número 10. Te aguardo na próxima aula, a aula de número 11. Tenha um ótimo final de semana, uma boa aula de escola dominical. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Abra a jaula.